Oi, gente. Hoje é sábado de manhã cedinho, a gente vai viajar, mas eu tava meditando e intuí de conversar com vocês sobre o poder da autorresponsabilidade. Eu tô um pouco fanha, eu vim de uma gripe, mas eu queria muito conversar com vocês porque eu venho percebendo, né, com os meus alunos, que se todos eles começassem a se responsabilizar um pouco mais por tudo o que acontece na própria vida deles, eu tenho certeza que as coisas seriam um pouco mais fáceis. Eu não gosto nem de usar a palavra culpa, eu acho essa palavra um pouco forte, né? Quando você se culpa, então, nossa, você tem um problemão. E aí você fica entrando nesse lugar de culpa que acaba te levando para um lugar pior e você se sente mal. E a ideia aqui não é você se sentir mal. A ideia é você entender que a autorresponsabilidade ela é importante para você viver melhor. Então não é culpa quando aquilo te joga para baixo, quando aquilo te acaba, não, é autorresponsabilidade. Quando você tem o controle das coisas que acontecem. Acontece na tua vida, é com você, então é responsabilidade sua. Parece que não, mas é. E às vezes a gente fica culpando tudo e todos por tudo que acontece na nossa vida. Tô sem dinheiro, de quem é a culpa? Tô mal no meu relacionamento, de quem é a culpa? A minha saúde tá ruim, de quem é a culpa? Tô gordo, tô magro, tô isso, tô aquilo, não tô feliz. Ah, mas a culpa é de alguém, porque se essa pessoa não me tratasse desse jeito ou não fosse assim, assado, então eu seria mais feliz, quando não é. Quando a responsabilidade de tudo que acontece na sua vida é sua. E se você fica colocando essa responsabilidade no outro, então você vai continuar vivendo uma vida que você não quer viver. Porque mudar o outro é muito difícil. Você só consegue mudar a si mesmo. E enquanto você não tiver essa compreensão, enquanto você ainda quiser ficar colocando tudo nas costas de outra pessoa, você vai ter problema. E eu posso te dizer isso assim com total força, porque isso aconteceu muito comigo. Antes de eu iniciar o processo e a minha jornada de autoconhecimento, antes do meu despertar, eu sempre também dava um jeitinho de culpar as outras pessoas pelas coisas que aconteciam comigo. Então, se antes eu não tinha bons relacionamentos, eu achava que era porque todos os homens que passavam pela minha vida eram homens que não tinham responsabilidade afetiva ou que não estavam à procura de um relacionamento sério ou que não tinham disponibilidade emocionalmente para afeto, e eu achava que era sempre todo mundo que passava pela minha vida. E depois que eu entendi que a única responsabilidade era minha por todos aqueles relacionamentos que já iniciavam fadados ao fracasso, eu comecei a compreender que eu era responsável por aquilo, porque eu estava atraindo, então eu só me interessava por caras que eram indisponíveis emocionalmente. Eu estava atraindo aquele tipo de relacionamento pra mim. Enquanto eu não entendi isso, eu só ficava. Eu falava pra todo mundo, não, porque eu tenho dedo podre. Porque quando eu gosto de alguém, eu gosto só de caras que não querem nada comigo. E aí, quando eu não quero nada com a pessoa, então aí aquela pessoa gosta de mim e ficava nesse jogo. E depois de muito me entender e muito me conhecer, por isso é que eu sempre falo do autoconhecimento, né? Inclusive, hoje em dia eu faço mentorias de autoconhecimento para que as pessoas também percebam tudo isso que eu percebi. Eu comecei a atrair homens cada vez melhor. E finalmente, depois de muito me entender e muito perceber que eu merecia mais, eu finalmente atraí o meu marido, que é um relacionamento que eu tenho de altíssimo valor. Né? O meu marido é um cara incrível, que me trata muito bem, que sempre me ouve, que
me compreende, que todas as coisas que eu converso com ele, e principalmente no começo, né, onde a gente estava em adaptação, então no começo é um pouquinho mais complicado, né, acho que qualquer relacionamento no começo é meio difícil, e nós estávamos em adaptação, e todas as coisas que me incomodavam, e eu tinha a força de comunicar pra ele, porque comunicação é a base de qualquer relacionamento saudável. E ele é um cara incrível. E quando eu percebi que eu era responsável também por todos os problemas que eu tinha com ele também no começo, eu era responsável. Ah, mas ele tem a responsabilidade dele? Tem. Mas eu era responsável em não comunicar. Eu era responsável em também ficar fazendo jogos de poder. Eu era responsável em também ficar, sabe? Então, quando eu comecei a comunicar, quando eu comecei a também entender o que estava acontecendo, falar pra ele que ele tinha esse lugar de aberto de poder conversar comigo, sem loucura, sem histeria, sabe? Sem a pessoa vai falar o que ela pensa, o que ela sente e blá blá blá. Não, sem isso. Quando eu percebi que tava tudo nas minhas mãos. E hoje em dia, se a gente tem um problema, a gente conversa. Tá nas minhas mãos também resolver, como está nas mãos dele. Mas alguém tem que dar o primeiro passo. Não vai dar pra ficar nesse, sabe, nesse atrito, não vai dar, porque senão você não vai pra frente no seu relacionamento. E sabe uma coisa bem importante? Foi começar a compreender, não sei se vocês têm a compreensão de yin e yang, né? São dois lados que se complementam. Tudo na vida tem dois lados, né? Eu já tenho vários vídeos aqui já falando sobre polaridades. Yin e Yang são dois lados que se complementam. Olha, eu tô até com essa cartinha aqui. Não sei se dá pra ver. Bem blogueira ela agora. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Esse aqui é o símbolo. Acho que dá pra ver mais ou menos, né? Esse aqui é o símbolo do Yin e Yang. Quando a gente começa a ter compreensão desse símbolo, a gente começa a entender que tudo na vida tem esses dois lados. E que todo lado sensível é um lado yin e todo lado mais forte é um lado yang. Em relacionamentos homoafetivos também existe o yin e yang, mesmo que sejam duas mulheres se relacionando e mesmo que sejam dois homens se relacionando. Um sempre vai ser yin e o outro sempre vai ser mais yang. E esses dois opostos, eles existem mesmo que sejam em relacionamentos homoafetivos e heteroafetivos, mas não significa que sempre a mulher vai ser mais yin, que é o lado mais sensível, e o homem vai ser mais yang, que é o lado mais forte. Não significa isso. Por exemplo, no meu relacionamento, eu comecei em uma polaridade totalmente mais yang, mais forte. Essa polaridade mais firme, forte e alto, sabe? E eu, depois de muito entender, autoconhecimento, gente, é a chave pra você ter qualquer coisa. Dinheiro, saúde, sucesso, relacionamento, tudo, qualquer área, você vai ter muito sucesso se você começar a se conhecer, autoconhecimento. E quando eu comecei a perceber que o meu relacionamento, eu era a parte mais yang do negócio, então eu era a parte mais forte, eu comecei a entender que automaticamente eu também jogava o meu marido, eu deixava o meu marido em uma polaridade um pouco mais yin, sabe? Ele era um cara que tinha muita dificuldade em tomar a frente das coisas. Porque eu já fazia isso, então caramba, como que eu poderia dar espaço, né? Pra que ele tivesse tanta força. Eu era sempre a pessoa que queria falar mais, né, alto e dar a última resposta. Caramba, como meu marido poderia então me cuidar?
se eu não me deixava ser cuidada, eu não me deixava. Eu tô falando de mim, tá bom? Isso, assim, não que eu não saiba me cuidar sozinha, eu sei, tá? Eu sou bem forte, eu sou bem grandinha, eu sou bem mulher o suficiente pra me cuidar. Eu trabalho, né? Tenho meu emprego, tenho minha vida. Eu sou essa mulher potência, mas eu também preciso saber dar espaço para ser cuidada, mesmo sendo essa mulher potência, essa mulher forte, que faz e acontece, e que pensa, e que nanã, e que sabe levar o carro pra trocar o óleo, sabe? Que sabe trocar uma lâmpada, que sabe trocar o gás. Eu sou essa mulher, mas eu quero que o meu marido tenha esse lugar. Eu quero. Eu poderia muito bem fazer todas essas coisas sozinha, mas eu quero dar espaço para que ele seja o homem da casa. Ah, mas o que o homem da casa faz? Bom, cada casa tem seu homem, ou cada casa tem o seu yang, né? Mesmo que sejam duas mulheres casadas. Mas eu quero que o meu marido seja essa potência forte yang, sabe? Que me cuide, que eu tenha esse lado forte em casa e que eu seja, então, essa parte mais sensível e mais feminina. Mas eu precisei, gente, eu precisei me entender muito. Entender o porquê que eu vestia toda essa couraça e segurava toda essa força para eu poder tirar a couraça e falar e deixar o meu marido, sabe, cuidar. E hoje em dia, então, a gente consegue viver bem melhor por causa disso. Então ele me cuida, ele me traz café na cama, ele é um cara extremamente romântico, então ele sempre, sabe, tá pensando em mim, tá cuidando das coisas. Ele é esse cara. E ele não era no começo. Então por isso que eu tô falando pra você como é importante a autorresponsabilidade. Porque antes, o que eu fazia? Antes eu só ficava falando, ah, porque ele isso, ah, porque ele aquilo, porque ele não me ajuda, porque eu faço tudo, porque eu tenho que pensar em tudo, porque se a gente for viajar eu tenho que pensar em tudo, porque se a gente for fazer a casa, o andamento da casa, da rotina da casa, de limpeza e disso, daquilo, nana, sou eu que tenho que pensar em tudo, mercado, biriri, bororó. As contas, né, eu que tenho que fazer todo o planejamento estratégico de tudo. E eu entendi isso, sabe? Eu fazia tudo mesmo. E como que ele ia fazer alguma coisa se eu não deixava ele tomar a frente de nada? Se eu não ensinava? Porque tem coisas que ele não sabia fazer mesmo, né? Ele não estava acostumado com uma rotina, um andamento alinhado da casa, né? Porque antes ele já morava sozinho, mas ele morava com um amigo. Então, isso vem mesmo, né, da mulher, em muitos casos, tá? Em muitos casos, porque na maioria das vezes, né, nessa sociedade que a gente vive, que é uma sociedade patriarcal e um pouco machista, né, um pouco, nós mulheres, nós fomos criadas para fazer certas coisas, nós fomos treinadas pelas nossas mães e pelos nossos pais, né, para seguirmos ali um padrão. E graças a Deus isso tá mudando, porque hoje em dia o meu marido é o cara que lava a louça aqui em casa, ele é o cara que faz o mercado, ele é o cara que vai olhar lá no congelador pra ver se tá tudo certo, pra ver se as coisas estão funcionando, geladeira, armário, ele é esse cara, tá? Por quê? Porque eu tenho outras atividades, então as coisas aqui em casa, elas são bem acordadas, assim, né? Bem alinhadas, as minhas atividades e as atividades dele. Só que antes não, antes era tudo eu ficava com tudo. Eu pensava em tudo e eu tava sempre equilibrando os pratos para que nada faltasse, nada desmoronasse, nada caísse. Só que como eu sou personal trainer, também atendo como mentorias, ele também é personal trainer, nós dois somos autônomos. Então vira e mexe, as nossas agendas elas ficam, né, elas lotam, aí dão uma esvaziadinha, daqui a pouco elas lotam de novo. E a minha agenda começou a ficar muito cheia e muito mais cheia que a dele. Então foi nesse momento que eu também tive que confiar que ele tinha um pouco mais de tempo livre e que ele faria
algumas coisas, ele tinha que fazer, porque se ele não fizesse, infelizmente, ele não ia conseguir comer. Se ele não cuidasse dessa parte, né? Se ele não lavasse a louça, infelizmente, não ia dar, porque não ia ter comida, não ia ter, né, pratos limpos pra ele. Então as coisas foram se encaminhando e eu tive que olhar pra tudo isso e pensar, beleza, ele vai ter que dar conta e eu vou ter que dar licença pra ele fazer algumas coisas, sabe? Eu vou ter que dar licença pra ele poder cuidar de certas coisas. E conforme eu comecei a entender isso, cara, minha vida ficou muito mais leve, eu fiquei mais leve. Eu aceito esse cuidado, meu marido, sabe? Eu aceito esse cuidado, eu aceito ser cuidada, eu aceito que você cuide da casa, eu aceito que a gente se ajude, eu aceito ouvir a sua opinião. E sabe uma coisa que é bem interessante? Só pra finalizar, né? Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Muitas vezes a gente quer um parceiro que seja incrível e que tome a frente das coisas, né? A gente gosta disso. Principalmente nós mulheres, né? A gente tem essa força, essa potência, né? Mas a gente quer alguém que cuide. Só que a gente não quer dar licença. A gente não quer ouvir. Porque a gente é muito forte. Então, pô, eu me viro. E olha que engraçado, né? Eu me viro, mas eu quero que alguém me cuide. Então a gente precisa começar a se entender também. O que é que eu quero? E quão melhor for o seu parceiro, quão melhor ele for, mais você vai precisar aprender a ouvir. Porque eu tenho uma frase que eu sempre falo pro meu marido, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Mas quando o discípulo está mais pronto ainda, o mestre desaparece. Então, durante muito tempo, eu fui mestra do meu marido. E hoje eu desapareci como mestra e virei a esposa e a parceira e a companheira dele. Porque hoje nós somos assim, ó, iguais. Eu não tô à frente. Não mais. E nem ele à frente. A gente anda junto. Nós somos parceiros finalmente. Então, essa é a reflexão que eu quero deixar pra você, né? Qualquer relacionamento que você tenha, seja heterossexual ou homoafetivo, se você quer um parceiro, se você quer uma parceira que ande do seu lado e não atrás de você, que você tem que ficar puxando, você vai precisar aprender a dar licença, dar espaço. Que foi assim que aconteceu comigo. E eu espero ter te ajudado. Bom, é sobre isso. Eu fiquei até emocionada aqui agora no final, porque eu dei uma breve lembrada de toda a nossa trajetória. Nós estamos casados há 4 anos. E no começo foi barra. Mas tudo dá certo, sabe? Autoconhecimento é a chave, gente, pra você ter o que você quiser da melhor forma possível. Bom, é isso. Espero ter te ajudado. Compartilhe esse vídeo pra quantas pessoas você achar que precisa ouvir isso, sabe? Quantas mulheres e quantos homens que sofrem com um relacionamento que tá desalinhado, que tá desequilibrado. Se inscreve no canal, porque ajuda muito. Curte para que esse vídeo chegue mais pessoas, para que nós juntos possamos ajudar a construir relacionamentos melhores, uma sociedade melhor. Cada um fazendo um pouquinho da sua parte, o negócio flui, vai pra frente. Tá? Então se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta aqui se você foi ajudado, se você entendeu o que eu tô te falando, se você tem um relacionamento que você precisa ficar puxando muito teu parceiro, ou que seu parceiro fica lá na frente te dando toque, você tem que ficar o tempo todo, sabe? Comenta aqui pra mim se vocês estão desalinhados ou se vocês estão alinhados. E como que funciona aí a rotina da tua casa também. Tá certo? Então, muito obrigada. E até mais.